todos, boa noite a todas, né? A gente vai trabalhar com vocês, né, algumas discussões que têm por base o trabalho do psicólogo social, da psicóloga social, em unidades básicas de saúde, né? Tendo por base o artigo da Maria Lúcia Boarini, em que ela enfoca, né, as características, né, e alguns aspectos relevantes da atuação, né, que o psicólogo pode vir a ter dentro do espaço, né, que é a unidade básica de saúde. Vale lembrar, né, que a unidade básica de saúde, UBS, ou popularmente, né, chamado de posto de saúde, faz parte da saúde primária ou da atenção primária, que dentro, né, da organização do SUS, né, Sistema Único de Saúde, prevê, né, que as pessoas devam buscar primeiro a unidade básica de saúde e a partir dos encaminhamentos da unidade básica de saúde, né, no seu dia a dia, o indivíduo, né, pode ter todo um acompanhamento dentro da unidade básica de saúde, como pode ser orientado para buscar outras áreas de atuação, outras áreas em que os profissionais vão atuar com uma qualidade mais intensa, aprofundando determinadas demandas. O trabalho do psicólogo, da psicóloga na unidade básica de saúde, de acordo com as diretrizes do SUS, é um trabalho com saúde mental. E esse trabalho com saúde mental envolve identificar situações de transtornos mentais. E ao identificar situações de transtorno mental, o psicólogo, né, vai fazer um acompanhamento individual da pessoa e vai avaliar nesse atendimento individual qual é o grau, né, desse transtorno mental, né? Se for um grau leve ou moderado, o psicólogo, a psicóloga pode fazer trabalhos em grupo, incluindo esse indivíduo em grupos dentro da unidade básica de saúde e fazer um acompanhamento dentro desses grupos em relação a como que essa saúde mental, né, vai se desdobrando para o benefício, né, da condição do indivíduo. E também atrelado a esse tipo de trabalho, o psicólogo, junto com o psiquiatra e também com o assistente social, no mínimo esses três profissionais, eles vão fazer parte da equipe de saúde na família. E vão acompanhar na família o que se passa com o indivíduo. Então, o que está acontecendo com o indivíduo, quais são as dificuldades, quais são as possibilidades, orientando, né, tanto o indivíduo quanto a família para lidar de forma adequada com a saúde mental. Ou seja, orientações do psiquiatra, do assistente social e também do psicólogo, que vai dando, né, cada vez mais um equilíbrio nessa vida do indivíduo, orientando para as situações escolares, orientando para situações de trabalho, para que a pessoa mantenha a sua vida em atividade, que esse é o grande objetivo. Aqui, ao longo do artigo, né, da Boarini, ela vai trazendo que muitas vezes o psicólogo foi perdendo espaço dentro da unidade básica de saúde, porque ele foi se perdendo também na sua forma de atuar. Então, o psicólogo, a psicóloga, ia para a unidade de saúde e lá na unidade de saúde parava e pensava, né, o que eu estou fazendo aqui? Sem que houvesse, né, todo um processo de investigação, de aprofundamento e de conhecimento sobre o que é a unidade básica de saúde, por que ela está vinculada ao SUS e por que a base de atuação do psicólogo, da psicóloga, tem um envolvimento na luta antimanicomial. Ou seja, o psicólogo ou a psicóloga teria que se aprofundar nesses assuntos para entender a lógica do seu trabalho. E muitas vezes essa lógica acabava por não ocorrer, né? Implicando no desvio de rumo que a Boarini cita no seu artigo. Ou seja, os psicólogos se perdiam pelo caminho por não terem uma noção de como trabalhar e como trabalhar de modo adequado. A Boarini, ela basicamente ela diz assim, que no Brasil, né, foi nos anos 70, que ocorreu, né, toda uma discussão inspirado no movimento europeu antimanicomial, especialmente, né, em movimentos antipsiquiatria, abordados e desenvolvidos, debatidos e aplicados pelo Franco. Me deu um branco aqui, já lembro o segundo nome do Franco, né? Que caracterizou, né, um psiquiatra na Itália, que caracterizou, né, toda uma discussão sobre a perspectiva dos fins dos manicômios e a constituição, Franco Basaglia, e a constituição, né, de espaços onde as pessoas com problemas de saúde mental pudessem
agir de forma adequada e fugindo, né, de todo um processo de confinamento e medicação. Isso é importante, né, porque muitas vezes o psicólogo, desconhecendo toda essa história do movimento social, ele muitas vezes passa a replicar ações que foram ações do século passado, não levando em consideração os conhecimentos novos que se tem para atuar diante da psicologia e diante das pessoas no nosso dia a dia. Em 1989, que foi o ano da promulgação da nossa Constituinte, que trouxe ali uma série de direitos para com os indivíduos, o deputado Paulo Delgado, ele apresentou também em 89, em 12 de setembro de 89, um projeto de lei propondo a extinção paulatina dos manicômios. Então, os hospitais psiquiátricos, que eram os antigos manicômios, deveriam ser extintos pouco a pouco, ou seja, ano a ano vai se diminuindo o número de instituições desse tipo, e vai se constituindo espaços de atendimento como o CAPS, de modo mais constante dentro das diferentes realidades, ou seja, vai se tendo mais CAPS para atender as pessoas que enfrentam problemas de saúde mental, e os profissionais passam a dirigir-se, né, dentro desse contexto de atuação, buscando a saúde mental, né, a promoção da saúde mental. Esse projeto, né, só foi aprovado em abril de 2001, e a gente pode observar, né, o tempo que o projeto levou para ser aprovado, né, e demorou todo esse tempo porque havia toda uma pressão dos donos de hospitais psiquiátricos que não queriam perder as suas instituições, queriam manter, né, seus pacientes, pois recebiam verba pública para manter os pacientes dentro das instituições, mesmo que a ideia não fosse, né, promover saúde, desenvolver programas, né, o contexto, né, de fazer com que o indivíduo não ficasse confinado, que não ficasse sob efeito de medicamentos, enfim. Porém, né, esse projeto, né, que foi aprovado, ele foi aprovado com a existência dos hospitais psiquiátricos. Então, a ideia, né, que seria, né, pouco a pouco vai se extinguindo os hospitais psiquiátricos, ao contrário, a lei foi aprovada mantendo os hospitais psiquiátricos, com a diferença, né, de que as pessoas teriam que ficar em torno de 2 a 3 meses, no máximo, dentro de um hospital psiquiátrico. A pessoa entra, começa um processo de tratamento, ao final do segundo, terceiro mês, a pessoa retorna para sua família. Então, a ideia original do Paulo Delgado acabou não se configurando de forma efetiva na transformação dos manicômios, né? Ou seja, o fim deles, né? E eles continuam existindo até hoje, né? Boa parte dos manicômios e depois hospitais psiquiátricos que fecharam por desinteresse dos donos, e não porque eles estavam preocupados em construir uma saúde mental diferenciada. Em 29 de janeiro de 92, uma portaria de número 224, né, foi publicada pelo governo federal, caracterizando que o espaço essencial para o atendimento de pessoas que apresentam um transtorno mental são espaços correlacionados à rede pública, extra-hospitalar. O que quer dizer isso? Que não fosse no hospital. Então, atendimento do indivíduo, né, se ele apresenta um problema, esse problema de saúde mental vai ser atendido em unidades básicas de saúde. Se na unidade básica de saúde esse atendimento, né, demonstrar que o paciente tem toda uma situação mais delicada e complexa, esse paciente vai ser encaminhado para o Centro de Atenção Psicossocial, para o CAPS. E lá no CAPS também vai ter uma série de profissionais voltados para o trabalho com a saúde mental. Na unidade básica de saúde, deveria ter o médico psiquiatra, deveria ter o psicólogo e deveria ter o assistente social. No mínimo, esses 3 profissionais. Seria, dentro da organização, né, dessa portaria, a condição fundamental para o bom atendimento dentro de um processo, né, de valorização do indivíduo, o conceito de territorialidade, né, a pessoa sendo atendida dentro do seu espaço, no seu bairro, com a saúde na família, na sua casa, tendo um acompanhamento melhor possível. Se a unidade básica de saúde faz uma avaliação e percebe que
o atendimento tem que ter um cuidado maior, uma atenção maior, é por isso que a pessoa vai para o CAPS. E lá no CAPS ela continua dentro da territorialidade e ela continua tendo um atendimento que dá a ela o direito à autonomia, à liberdade, e se organiza, né, vários tipos de trabalhos, né, e lá no CAPS o psicólogo também vai fazer um atendimento individual no início para entender quem é o paciente, seu problema, e depois, né, a ênfase são em trabalhos vinculados a grupos, são trabalhos grupais, e nesses trabalhos também com planejamento, né, a gente começa hoje e termina tal dia, começo, meio e fim, toda uma organização, e não continuar para ver onde que vai dar, né? Nem na unidade básica de saúde e muito menos no CAPS. Teria que ter toda uma organização, uma sistematização. E essencialmente, né, todo o processo de trabalho correlacionado aos programas de deshospitalização, que é o conceito, né? O hospital psiquiátrico não é o lugar adequado para o tratamento do indivíduo que tem transtorno mental. O local adequado para o indivíduo é o seu bairro, a sua casa, a sua família. Esse é o princípio essencial. Alguns movimentos sociais, né, que na década de 70 foram importantes, nos anos 80 também, né, caracterizaram, né, a busca por parte da sociedade civil em compreender que a saúde mental é um direito de todos os indivíduos. E esses movimentos, né, que congregavam diferentes indivíduos, né, familiares, pessoas, né, que sofriam com transtorno mental, aderiu-se também a esse movimento entidades de classe, né, como os nossos conselhos regionais de psicologia, né, no Brasil como um todo, e o Conselho Federal de Psicologia, e outros conselhos, né, o conselho vinculado ao serviço social, conselho vinculado à medicina, e esses conselhos, né, passaram a fazer parte, junto com o movimento de sociedade civil, caracterizando que o tratamento das pessoas que sofrem com transtorno mental deve ser trabalhado de modo adequado, regular e com compromissos por parte dos profissionais da saúde em relação a esses indivíduos. Ou seja, que a pessoa tendo transtorno mental, chegando a uma unidade de saúde, ela tivesse o devido atendimento. Com o passar do tempo, né, vale salientar, né, que antes a unidade básica de saúde era o espaço em que as pessoas que sofriam de diferentes demandas e problemas, e também transtorno mental, buscavam apoio. Como muitas vezes a pessoa com transtorno mental, chegando a uma unidade básica de saúde, não tinha um atendimento adequado, não tinham profissionais que se preocupavam com esse indivíduo, não tinha toda uma assistência, né, para a pessoa, para a família, para dar bases nesse apoio, as famílias, pouco a pouco, começaram a não ter como referência a unidade básica de saúde. E num caso de uma crise, um transtorno mental, busca-se imediatamente, né, o hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico volta a ser, digamos assim, a alternativa, porque lá a gente sabe que a gente vai internar o nosso familiar que tem problema, que remonta, né, ao século passado, né? Então as pessoas passam a ter a alternativa do que lembram do século passado, de como tratar a pessoa com transtorno mental, porque os profissionais, né, incluindo nós da psicologia, também estamos no século passado, quando pensamos, né, que tratar uma pessoa com transtorno mental é um processo que deve implicar em isolamento do indivíduo e não acolhimento, como foi pregado e é caracterizado na nossa própria discussão dentro da psicologia, né? E aí adentra um contexto, né? A formação dos profissionais de psicologia na relação com a saúde mental. Aqui, né, a gente está falando do psicólogo social, né, atuando dentro dessa demanda. O psicólogo ele pode ter um outro viés, né, em termos de formação, mas essencialmente, né, a atuação dentro de uma unidade básica de saúde, dentro de um CAPS, o psicólogo tem que ter toda uma perspectiva, um olhar, uma fundamentação social, pois ele vai trabalhar com os indivíduos, né, no seu dia a dia, e lá, diante desses indivíduos, vai se deparar com as diferentes dificuldades, os diferentes problemas e, necessariamente, né, pensar em como que eu posso auxiliar a partir de um modo adequado do conhecimento que eu aprendi na universidade, né?
Muitas vezes, a universidade não prepara também o profissional. Então, digamos assim, se faz debates, né, ou discussões, leituras sobre diferentes temas, mas a cabeça do estudante de psicologia tem como base o seguinte conceito: eu entrei na psicologia para fazer um trabalho em psicologia clínica. Então, o que eu quero? Eu quero ter o meu consultório e no meu consultório atender os meus pacientes. É isso que eu quero. Mas quando a gente adentra o mercado de trabalho, o processo, né, de ter o nosso consultório e ter nossos pacientes demora um certo tempo, né? Ou seja, um processo que vai levar algum tempo até a gente estabelecer uma clientela. E muitas vezes, né, o psicólogo formado, a psicóloga formada, adentra o mercado de trabalho e, adentrando ao mercado de trabalho, passa a atuar em áreas, né, como área organizacional, né, vai trabalhar numa empresa, área do esporte, vai trabalhar dentro de um clube, área educacional, vai trabalhar numa escola, área social, vai trabalhar numa comunidade ou numa unidade básica de saúde. Porém, a minha cabeça, né, está em ser um psicólogo clínico. E quando eu vou para essas áreas, eu começo a fazer aquilo que eu sei, um trabalho clínico. Então, quando o paciente chega, eu vou atender o paciente numa salinha, individualmente, com horário marcado, toda semana, né? Toda segunda-feira, fulano de tal, às 14 horas até às 15 horas é o seu atendimento. Eu passo a fazer trabalho clínico dentro da unidade básica de saúde, quando ali eu teria que fazer um trabalho social de promoção de saúde mental. Não é de prevenção, é de promoção. Ou seja, trabalhar com a pessoa para que ela se entenda alguém capaz, né, de agir na vida do modo mais adequado possível. Digamos que a minha ideia é ser um psicólogo clínico, mas quando eu me formo e tenho uma oportunidade de trabalho numa área diferente, né, e vamos pegar aí o caso da Unidade Básica de Saúde, né, ou o CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, a característica primeira é de que eu diga assim, eu quero trabalhar nessa área. Eu vi alguma coisa durante o curso de psicologia, não lembro direito, mas eu quero atuar com qualidade. Então eu tenho que me debruçar na leitura dos trabalhos, tenho que buscar, né, voltar lá na faculdade com aqueles professores que me deram aula referindo-se às questões de saúde mental e também de psicologia social, para entender o que eu preciso ler, o que eu preciso, aonde eu preciso ir, para que eu aprenda mais sobre como trabalhar dentro de uma unidade básica de saúde e, com isso, eu possa fazer um trabalho digno para a psicologia, especialmente e essencialmente digno para com o paciente, em que eu me comprometo a realizar o trabalho conforme a característica da atuação profissional. Muitas vezes, né, nós, a psicologia, perdemos espaços dentro de várias áreas aí da sociedade, porque a gente vai atuar numa área que a gente não conhece e não busca conhecer. E à medida, né, que a gente não conhece, vai se desvalorizando o trabalho do psicólogo, da psicóloga, e com isso, né, o psicólogo e a psicóloga vão ficando à margem de todo um processo de atuação. Então, conhecer, né, a universidade, né, a contribuição da graduação, né, a universidade ela tem que dar como condição essencial para os alunos que eles venham a conhecer a realidade do funcionamento, seja de um CAPS, seja de uma unidade básica de saúde, né, para além do hospital, né. Muitas vezes o pessoal se encanta, né, com o trabalho em psicologia hospitalar, que é um trabalho muito bonito, mas não entende, né, que trabalhar também na unidade básica de saúde é um trabalho hospitalar, em que a gente vai ter demandas, né, um pouquinho diferenciadas, mas a demanda da unidade básica de saúde, né, quanto maior a gravidade, é o que o indivíduo vai estar lá no hospital. E a gente tem que entender todo esse processo e como que ele vai se construindo, né, em termos de problemas que o indivíduo possa vir a ter em sua saúde. Então, na graduação é importante, né, que se estabeleça vínculos e conhecimentos de uma experiência prática, né, indo à realidade, que a gente espera que vocês aí no quarto, quinto ano, né, façam isso, quem sabe no terceiro ano já possam ter essa experiência, assim que a pandemia passar, né? E esse conhecimento acerca das realidades vai dando base para que a gente comece a entender um pouquinho melhor
a dinâmica, né, e importância do trabalho do profissional da psicologia. Só salientando para vocês, né, na região metropolitana de Curitiba, é muito mais fácil a gente ter contatos para desenvolver trabalhos nas unidades básicas de saúde do que em Curitiba, né? Na cidade de Curitiba existe uma burocracia muito grande para estágios na unidade básica de saúde, né? Primeiro, todos temos que ter um projeto já elaborado, organizado, com os nomes de todos os indivíduos que vão participar das ações, com 3 meses de antecedência para que o processo comece, né? Então, digamos assim, né? Se a gente define os alunos que vão participar em fevereiro, né, na unidade básica de saúde, o projeto tem que estar pronto, tem que inserir os dados dos alunos e o projeto vai começar em maio, no mês de maio. Ou seja, só no mês de maio o projeto vai começar se a Secretaria de Saúde aprovar e depois a Secretaria de Desenvolvimento Social aprovar também. Então a gente precisa de duas secretarias aprovando e um projeto com 3 meses de antecedência com o nome de todos que vão desenvolver tal tipo de atividade. Ou seja, né, várias áreas, né, de saúde, incluindo a psicologia, né, tiveram grandes dificuldades para a realização de estágios aqui em Curitiba. E a forma como a gente encontrou caminhos foi numa relação direta com a unidade de saúde, né? A gente vai até a unidade básica de saúde, conversa com a direção da unidade, explica como que o trabalho vai ser desenvolvido e acaba-se, né, fechando um acordo pontual com a unidade básica de saúde, e não com todas as unidades básicas de saúde, porque depende de cada direção, de cada condição de possibilidades de atuação, né? Então, é importante que o psicólogo, durante a sua formação acadêmica, tenha o contato com a realidade social para que ele possa desenvolver um trabalho que seja um trabalho equilibrado, um trabalho adequado, um trabalho justo, que possibilite efetivamente toda uma possibilidade de conhecimento sobre as demandas que estão à nossa volta em termos de atuação, né? E a gente diz assim, né, que a unidade básica de saúde é o primeiro espaço em que uma pessoa que tem problemas vai em busca. E em relação à saúde mental, também é o espaço para o atendimento. Muitas vezes, né, a gente, quem já foi em unidade básica de saúde, né, pode ver, né, que muitas vezes a gente não encontra nem psicólogo lá, não encontra psiquiatra, não encontra assistente social, e a gente não encontra esses profissionais não porque eles não existiam, é porque muitas vezes esses profissionais não faziam o atendimento correspondente à saúde mental. E não fazendo o atendimento, davam prioridades para outras situações. A característica é que os gestores, né, os prefeitos das cidades, começaram a olhar ali os dados e observar, né? Aqui nessa instituição, por exemplo, tem um psicólogo, esse psicólogo não está atendendo saúde mental, está atendendo outros problemas, então a gente vai tirar esse psicólogo da unidade básica de saúde e vai colocar em outra área. E o psicólogo vai para outra área. Com isso, aquela unidade básica fica sem psicólogo. A comunidade cresce, mais gente vivendo por ali. Se for construído uma segunda unidade de saúde, essa unidade já não tem psicólogo, porque na primeira não tem, e a população vai tendo toda uma característica de experiências, né, de que não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem assistente social, então não tem ninguém, né? E a gente, né, nós como psicólogos, vamos perdendo espaço nos quais a gente poderia contribuir de modo qualitativo para a saúde dos indivíduos, né, fazendo com que eles tivessem toda uma organização e adequação de entendimentos. Então, na unidade básica de saúde, poderia se atender, né, levando em conta todo o processo de reforma psiquiátrica, né, indivíduos que têm problemas relacionados a neuroses, a psicoses, e esses desequilíbrios, né, teriam um suporte na unidade básica de saúde, porque ela tem profissionais que entendem, né, do processo, entendem do assunto, entendem de saúde mental e vão buscar acolher do melhor modo possível os indivíduos. Quando as pessoas vão à unidade básica de saúde, que tem esses profissionais, mas eles não atendem de modo adequado,
Ou esses profissionais, né, por darem mais importância a outras situações, as pessoas vão percebendo que lá na unidade básica de saúde não tem. Aonde que tem? No hospital psiquiátrico tem. E muitas vezes na unidade básica de saúde não é nem orientado para o centro de atenção psicossocial. E as pessoas, né, vão pensando, né, a gente tem o melhor caminho, qual é? O hospital psiquiátrico, porque lá a gente deixa o nosso paciente. E deixando lá, eles vão atender e a gente não vai ter a corresponsabilização por todo o processo. Então, a característica, né, do desvio de rumo é que muitas vezes aquilo que estava na base da reforma psiquiátrica, que era dar condições de trabalho, fortalecer o trabalho de diferentes profissionais da área de saúde e dos psicólogos também, acaba se perdendo pelo desinteresse, muitas vezes, de nós, da psicologia, em não encararmos, né, esse trabalho de frente, né, e buscar conquistar, né, todo uma valoração por parte da psicologia e a dignidade das pessoas que estão envolvidas dentro desses processos. E cabe também à academia, né, à universidade, orientar os alunos para que eles compreendam todo esse processo e que a gente tenha qualidade no atendimento, no entendimento sobre os indivíduos. Vocês sabem o que é psicose, neurose? Alguém sabe? Eu acho que não sei, penso senso comum só sobre isso. Então, pode ser o senso comum, daí depois a gente vê o senso crítico, qual ser. Que seriam alguns transtornos de ordem mental em que a pessoa não tem um controle sobre as suas faculdades, assim, então ela acaba tendo atitudes meio fora do que é comum, do que é esperado. Eu sempre penso isso. Isso seria neurose ou psicose? Na neurose. E a psicose? Aí, daí já nem sei. Vou deixar para Eduarda esse. Oi? Esse eu vou deixar para Eduarda. Então tá, né? Então, a Eduarda pode falar, Eduarda? Ixi, professor, eu diria a mesma coisa que o Valcir disse da neurose para psicose. A Bruna disse que acha que sabe, mas não tem certeza, né? O que seria, Bruna? Então, professor, eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que pode ser, no caso da psicose, quando a pessoa tem uma doença mental, digamos assim, e essa doença é totalmente desconexa da realidade. Ela não sabe diferenciar o que é da cabeça dela e o que é a realidade. Daí, como exemplo, para mim é bem marcante, é a esquizofrenia, porque para a pessoa tá tudo misturado. E já a neurose, a pessoa sabe o que, que é real e o que, que é o problema dela, né? O que, que são as paranoias, digamos assim. E como isso, eu lembro da fobia, né? Por exemplo, a pessoa sabe que tem fobia, ela sabe que é tudo psicológico, mas ela não consegue evitar de sentir medo. Da conta, né, do problema, né? E é mais ou menos isso, né? Como você disse, Bruna. Só colocando assim com alguns detalhes, né? A neurose, né, ela vai se caracterizar, né, especialmente, né, por sentimentos e emoções negativas, né, que a pessoa vem a ter, né. Não é uma depressão ainda, né, pode se tornar uma depressão, mas a característica principal é o indivíduo ter situações emocionais, afetivas, sentimentais sempre negativas, né, demonstrando, né, que não vai dar certo, as coisas são ruins. É diferente daquela expressão popular que a gente diz assim, eu tenho uma neura, né? Como uma coisa ali que me enche minhas paciências. Né? Então, o uso do termo neura, ele está correlacionado, digamos assim, mais a uma situação de uso popular, de senso comum, que não tem a expressão científica, né? Como a palavra depressão também, né? Às vezes as pessoas dizem, eu estou deprimido, né? Dali 2 horas a pessoa está correndo feliz, alegre, contente, né? Então muitas vezes a palavra depressão também é uma palavra que se torna no uso popular, né? Mais desfocada, né? De uma doença mental, como é a depressão enquanto doença mental. Então a neurose, né? Ela vai se caracterizar por sentimentos, afetos, emoções negativas. Também, né, a neurose ela pode ser aplicada em situações de doenças nervosas,
como, por exemplo, Alzheimer e Parkinson. Então, uma pessoa, né, que sofre com Parkinson, com mal de Alzheimer, né, ela pode ter uma referência, ou ser referenciado como neurose, que é uma segunda definição, uma definição diferenciada. E tem também uma definição específica da psicanálise, em que ela usa de modo frequente, né, o Freud usou de modo frequente, né, especialmente em Freud, né, o termo neurose. E o Freud caracterizava a neurose, né, a partir de 3 definições básicas. Né. Ele abordava, né, neuroses atuais, neuroses de transferência e neuroses narcísicas. As neuroses atuais seriam as neuroses que todos nós temos. Né? Então, de acordo com Freud e com a psicanálise, todos nós somos neuróticos, né? Porque nós temos insatisfações vinculadas à condição sexual, da nossa sexualidade. Ou nós temos impedimentos que fazem com que a gente não tenha uma satisfação sexual efetiva. Então, todos nós teríamos neuroses, né? E essa neurose, né, se chamaria de neurose atual, né? Ou neuroses atuais. Neuroses de transferência, né, para o Freud, está relacionada especialmente a situações de medo, de fobia, né? Então, a pessoa, né, não sabe como lidar com uma situação, tem um medo que recorre frequentemente a ela, e ela se sente insegura. E tem as neuroses narcísicas, que aí o Freud correlaciona à psicose. Então, na psicanálise, né, você não vai usar o termo especificamente, pode usar, né, dependendo da leitura em psicanálise, né, mas o correspondente a uma psicose seriam as neuroses narcísicas. Então, a neurose, né, ela pode ser definida de um modo mais amplo, né, como uma situação, né, de tristeza que o indivíduo apresenta, né, não sabendo lidar, né, com esse contexto, né, com as emoções negativas, sentimentos negativos. No outro campo, ela pode estar associada a situações, né, de doenças nervosas, como o mal de Parkinson e o Alzheimer, e também, né, tem uma terceira definição, que é psicanalítica, que envolve, né, as questões, né, de satisfação sexual, de medo ou de psicose propriamente dita. Né. A psicose, ela é caracterizada, né, como a Bruna colocou ali, né, dentro de um processo, né, que ele pode ser algo que vai se desestruturando aos poucos, ou seja, o indivíduo vai perdendo a noção de realidade aos poucos, ou pode ter os episódios ou surtos psicóticos, em que o indivíduo perde a noção de realidade, né, e muitos delírios, alucinações, né, começam a fazer parte da vida do indivíduo. O delírio, né, ele é caracterizado por falsas crenças, né. Então, o indivíduo começa a manifestar ideias que não têm sentido nenhum, mas que ele acredita naquelas ideias, né? Então, isso é o delírio. E as alucinações, né, que ele começa a ver coisas, pessoas, né, onde não tem, né? Então, ele está além, né, da própria leitura de realidade por si mesmo, né? A característica, né, que o indivíduo, num processo de psicose, ele rompe e fragmenta a própria condição de realidade, né, seja no âmbito dos delírios ou das alucinações. O indivíduo, né, pode causar em si ou em outros, né, sofrimentos, de acordo, né, com como ele lida, né, seja com a evolução dos sintomas psicóticos, ou seja nos surtos, né, em que o indivíduo perde o controle sobre si mesmo, né. Uma das características, né, que a Bruna até comentou, né, de um processo vinculado à psicose, né, é a esquizofrenia, né. Então, a esquizofrenia, o indivíduo traz dentro da esquizofrenia todo um processo de delírios, alucinações, né, que é a base do processo psicótico. Né. Também, né, outras alterações, né, podem implicar, além da esquizofrenia, em transtornos vinculados à psicose, né, como, por exemplo, o transtorno bipolar. Então, no transtorno bipolar, o indivíduo tem uma variação de humor, né, em determinados momentos, né, a pessoa está em mania, exaltada, eufórica, em outros momentos a pessoa está em depressão, né. Então, no caso do transtorno bipolar, né, o indivíduo está nos extremos, né, frequentemente, né. E tem uma outra característica, né, que envolve uma psicose, que é chamado de depressão maior ou depressão grave. Esse quadro, né, é um quadro em que o indivíduo vai se perdendo cada vez mais, e à medida que ele vai se perdendo, né, da relação com o mundo,
o indivíduo não tem iniciativa, não consegue ter vontade, né, para fazer uma coisa ou outra, né? E também, né, pode-se acrescentar que muitas vezes digamos assim, as substâncias psicoativas podem ser gatilhos para que o indivíduo venha a ter surtos psicóticos, né, que venha a ter todo um desequilíbrio mental e com isso uma desorganização de si, né, na sua relação com o mundo e assim por diante. Ok? Ok, pessoal? Sim, professor. Ok. Ok. Professor. Então, continuando aqui, né? Então, a gente diz, né, que é importante, né, que o psicólogo, né, tenha noção, né, de cada conceito, de cada situação, de cada elemento que fazem parte da área em que ele vai atuar, né, e no caso da unidade básica de saúde, né, esses conhecimentos sobre psiquiatria, sobre o DSM, né, são fundamentais para ter encaminhamentos seguros, né. E também, né, a noção, né, e o conceito, né, de que toda unidade básica de saúde deveria ter psicólogo, psiquiatra e assistente social, de acordo com a portaria, né, 224. A grande questão é que, como eu disse para vocês, muitas vezes, por falta de um envolvimento maior dos profissionais da área de saúde, as prefeituras que vão fazer todo o seu entendimento de saúde com base em números, passam a relacionar, né, que nesse contexto, ou naquele contexto, os profissionais da área de saúde não aparecem ali desenvolvendo trabalhos que são considerados significativos e os prefeitos vão cortando, né, esses profissionais, primeiro mudando, tirando-os da unidade básica de saúde e colocando em outras áreas, e depois não contratando, né, esses profissionais para que estejam presentes dentro desses espaços. E a população que vai se formando ali dentro ao entorno das unidades básicas de saúde, não sabem que deveriam ter esses profissionais ali para o primeiro atendimento, a atenção primária, né, de modo mais adequado possível, né. E aí a gente diz assim, né, para que serve e a quem serve, né, todo um trabalho numa unidade básica de saúde correlacionada à saúde mental. Uma das coisas, né, que foi percebido, né, ao longo do tempo é que digamos assim, a função fundamental, né, destinada ao psicólogo é atender pessoas com transtorno mental. E esse atendimento vai dando equilíbrio o máximo possível para a pessoa, o acompanhamento na equipe de saúde na família e assim por diante, para que a pessoa tivesse o melhor equilíbrio possível. A característica, né, em termos de valoração desse trabalho, não negava o atendimento de outras pessoas que necessitavam de apoio. Porém, né, outros tipos de apoio deveriam ser encaminhados a outras instituições para fazer esse tipo de papel. Então, por exemplo, escolas, né, começaram a encaminhar crianças com dificuldades de aprendizagem ou problemas comportamentais para a unidade básica de saúde. Os psicólogos começaram a atender essas crianças. Com o passar do tempo, né, um atendimento que deveria estar no máximo em torno de 10%, deveria ser 90% para, ou 80%, 90% para atendimento de saúde mental. 10%, 20% para atendimento de outras demandas. E essas outras demandas, né, incluiriam a condição de crianças com problemas de aprendizagem, por exemplo. Porque supor, né, que 80% dos atendimentos de crianças implica que essas crianças têm problemas relacionados à saúde mental, é exagerar, né, na própria compreensão da saúde mental das crianças, né? E não era o caso, né? Não, se a criança tivesse algum problema de saúde mental, né, ou jovem, adolescente, se faria o atendimento dentro do âmbito da saúde mental. Mas se não é um caso de saúde mental, então, por exemplo, o psicólogo recebe uma criança que vem lá com seus pais e o relato, né, está vinculado a problemas comportamentais na sala de aula ou a processos de dificuldades de aprendizagem na escola. O psicólogo poderia fazer um encaminhamento para o SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento Escolar. E lá no SEMAI,
seria feito, ou o SEMAI, que tem o Centro Municipal de Atendimento Infantil, faria todo um processo de acolhimento da criança e trabalho com a criança para ela superar, né, as dificuldades comportamentais e as dificuldades de aprendizagem. E não se caracterizava na unidade básica de saúde como o atendimento. Você faz o acolhimento e o encaminhamento. E não necessariamente continuaria com aquele indivíduo, né, por muito tempo, desenvolvendo vários tipos de trabalhos e assim por diante. Né? Por quê? Porque deveria predominar o atendimento das pessoas que sofrem com saúde mental. A característica, né, que passou-se em termos de dados concretos da produção dos psicólogos eram que os psicólogos estavam preferindo atender crianças. Então a criança entra na tua sala, você dá lá um lápis de cor para a criança, uma folha, a criança começa a pintar e você vai conversando com a criança ali e tal, termina o atendimento, vem outra criança, ou seja, a unidade básica de saúde tinha mais a característica de atendimento infantil, não de saúde mental, e vinculado a aspectos principalmente escolares, e não a uma condição de trabalho com saúde mental, conforme o SUS e toda a organização de atenção primária, na reforma psiquiátrica, esperaria que o atendimento fosse nessa direção, né, fosse realizado nesse caminho. Quando se observa essa demanda, né, de crianças com transtornos mentais, né, duas questões, né, se colocam, né, em termos a ser perguntado, né, por cada um de nós. Né, a dúvida, né, se nós, né, somos psicólogos e trabalhamos questionando as pessoas que estão conosco, né, nos nossos atendimentos, para entender determinadas demandas de problemas, por que muitas vezes os psicólogos não fazem questionamentos em relação à própria demanda daquilo que eles estão fazendo, ou daquilo que é indicado para que eles façam. Se é indicado, você tem que dizer por quê, aonde, como, onde está escrito, é isso que a legislação prevê, e assim por diante. Né? Mas desconhecendo, né, todo esse processo, os psicólogos ficavam alienados, aceitando, né, o que era determinado. Ou seja, alguém diz assim, vem aqui e atenda esse paciente. Ah, tudo bem, vou atendendo. E não faria, né, digamos assim, sentido aquele atendimento se não estivesse em acordo com os preceitos da reforma psiquiátrica em relação ao atendimento do psicólogo, da psicóloga na unidade básica de saúde. Então, duas questões, né, dessa demanda infantil. Se as crianças têm toda essa demanda de problemas relacionados à saúde mental, alguma coisa está errada com a população brasileira. Né? Então, se 50% a 80% de atendimentos feitos por psicólogos na unidade básica de saúde, que deve ser em relação à saúde mental, imagine, né, de cada 100 crianças que eu recebo, 50 a 80 crianças têm problemas de saúde mental. Seria essa a hipótese, né? Quando é uma hipótese completamente falsa, né? Essas 50 a 80 crianças, em sua ampla maioria, têm problemas de comportamento ou de aprendizagem, que não é o espaço da unidade básica de saúde. O psicólogo, a psicóloga pode acolher e encaminhar, né? E também, né, é importante levar em conta que muitas vezes, ao receber, né, as crianças para atendimento e não tendo, né, esse comprometimento de saúde mental, né, as crianças não têm esse problema, muitas vezes, né, os psicólogos aceitavam esse tipo de trabalho. Se o meu trabalho tem que ser com saúde mental, os pacientes que estão vindo até mim não têm nenhum problema de saúde mental, e eu aceito atuar com essas crianças, né, com esses jovens, eu estou perdendo justamente o rumo da forma como eu deveria trabalhar e com o grupo que eu deveria trabalhar. E eu passo a fazer esse trabalho de modo naturalizante. Com o passar do tempo, né, as pessoas passam a dizer, quem tem dificuldade de aprendizagem procura o psicólogo, a psicóloga, lá na unidade básica de saúde. E o psicólogo faz o atendimento, né? Então não é só o acolhimento e a orientação, é o atendimento, está ali 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, em trabalhos, né, como se fosse uma clínica, que a unidade de saúde não é. O trabalho com saúde mental, né, então o psicólogo ele recebe
a pessoa que tem problemas de saúde mental, faz todo um acompanhamento e avaliação, verifica, né, se a pessoa precisa de um apoio mais adequado, um encaminhamento para o CAPS. Lá no CAPS, próximo do bairro do indivíduo, é lá que você vai ter um atendimento mais adequado pela complexidade da desordem mental que apresenta. Mas se não tiver uma complexidade, tiver toda uma condição de trabalho dentro do espaço ali da unidade básica de saúde, acolhe-se o indivíduo, faz todo um atendimento individual para compreender quem é o indivíduo, sua problemática e assim por diante, e depois começa-se a fazer trabalhos em grupo dentro dos espaços da unidade básica de saúde. Então vai se atendendo 5 pessoas, 10 pessoas, sempre em grupo, que é a ênfase do trabalho social em psicologia dentro da unidade básica de saúde. Muitas vezes, né, no próprio trabalho com as crianças, né, com dificuldades de aprendizagens, especialmente essas dificuldades, o encaminhamento dado por psicólogos em termos da sua atuação era em psicologizar a condição do comportamento do indivíduo, né, como, por exemplo, psicologizar ao invés de fazer uma investigação, dizer que a criança tem problema porque tem dificuldades no relacionamento com os pais. Mas eu não fiz uma investigação. Eu não apurei se essa dificuldade efetivamente existe e se ela interfere no desempenho acadêmico da criança. Ou seja, o psicólogo levantava suas teorias sem aprofundá-las, né? E ficava na superficialidade. Então, psicologização é superficializar um problema e não aprofundá-lo como deveria ser todo o trabalho psicológico. E a medicalização era a saída para resolver o problema. Então, as crianças têm problemas, esses problemas podem ser X, Y, Z, não são aprofundados, investigados com mais detalhes, e as pessoas, né, para resolverem os problemas, muitas vezes eram orientados a buscar na medicina a resolução. Essas são práticas dos anos 30, 40, 50. E por que o psicólogo retoma práticas dos anos 30, 40, 50? Porque ele não investigou, porque ele não pesquisou, porque ele não entende a demanda de tipos de trabalhos e situações e age no senso comum em relação à demanda de realidade. A depressão, né, quando ela bate à porta de uma criança pode ter problemas de depressão? Sim. Uma criança pode ter problemas de saúde mental? Sim. Mas, via de regra, quem mais sofre com processos relacionados à saúde mental são os adultos. E quando, né, se percebe que uma criança tem alguma desorganização, é necessário que tenha-se um apoio de qualidade que dê ao indivíduo toda uma vinculação, uma compreensão em termos de promover a saúde mental propriamente dito, né? Então, quando a saúde mental está desorganizada, né, por parte da criança, numa unidade de saúde, né, vai se fazer todo o acompanhamento, né, se o caso não for um caso complexo e grave, e se for um caso complexo e grave, faz-se um encaminhamento para o CAPS-I, Centro de Atenção Psicossocial Infantil, né? E lá, né, vai ter toda uma demanda de especialização, né, para entender as crianças e os adolescentes, né? Então, de modo geral, né, estima-se que da população mundial, né, em torno de 8% de pessoas sofram de doenças correlacionadas à saúde mental, né, especialmente de depressão, né? E esse contexto, né, ele vai se associando na nossa vida, né, especialmente correlacionado às condições de vida, né, acesso, né? Então, o que vai levando as pessoas, de modo geral, à depressão? Existem as hipóteses, né, correlacionadas às questões hereditárias, né? Então, meu pai teve problema, meu avô, minha avó tiveram problema, então posso ter problema? Sim, eu posso ter o problema. Mas o que mais demarca, né, as situações de depressão são as condições de vida da pessoa, né? Se ela tem amigos, se ela tem empregabilidade, se ela tem todo um processo de acesso a conhecimento e assim por diante, né? Se ela não tem uma dependência de substâncias psicoativas, ou seja, tem que se investigar vários fatores para entender, né, de um modo mais efetivo, como que os problemas vão surgindo na vida do indivíduo.
Em torno de 21 e 27 anos é onde ocorre com maior ênfase casos de transtorno bipolar e de depressão, né, correlacionados. E esses processos, né, de tanto transtorno bipolar como de depressão, né, acabam levando o indivíduo a uma desorganização e muitas vezes, né, aos surtos psicóticos, né, que se não for entendido na sua base de construção, né, a gente não tem um caminho adequado. E o que a gente tem que pensar, né? A gente não trabalha, nós da psicologia, com prevenção de saúde mental. Então, o que seria prevenção? Vou fazer um trabalho aqui com vocês para vocês não terem lá na frente depressão, transtorno bipolar, psicoses, neuroses, enfim. A gente não sabe, né, o que vai ocorrer amanhã. Por isso que o trabalho do psicólogo tem que ser um trabalho de promoção de saúde. Promoção é mostrar caminhos que podem resultar em saúde mental, mas não dizer que a gente faz uma atividade, aplica um teste ou coisa similar e a gente previne problemas de saúde mental, porque a gente não tem esse poder, nenhuma área do conhecimento tem, mas a gente pode indicar caminhos, orientações para a saúde mental. Jovens de 12 a 16 anos, em torno de 1,2% acaba enfrentando situações ligadas à depressão. E também, né, em crianças, né, de 7 a 12 anos, né, esse valor, né, gira em torno de 0,4%. O que quer dizer, né, que as características, né, de problemas relacionados à saúde mental vai evoluindo à medida que a gente vai avançando na nossa idade e vai se deparando com o mundo, as obrigações, as necessidades de compreendermos quem somos, a confiança que a gente espera dos outros para que a gente possa realizar determinadas ações e assim por diante. À medida que a gente vai aumentando a nossa condição de vida, mais a gente vai se deparando com situações que podem causar sofrimento, dúvidas, incertezas, né? Como eu falei para vocês, né, pensar o trabalho em saúde mental como um trabalho preventivo é um discurso higienista, que foi um discurso lá do século passado. Pois ter a presunção, a gente pode dizer assim, quando a gente diz, né, vou fazer um trabalho que previne doença mental, né, fazendo o trabalho, as pessoas com base nesse trabalho não vão ter problemas, é uma presunção, né? Ao contrário, a nossa condição de trabalho é uma condição que vai dando todo um processo de entendermos como que se constitui uma desordem no indivíduo e a gente buscar caminhos para tentar manter a saúde da melhor modo possível, que é a promoção de saúde. Muitas vezes, os psicólogos que estavam na unidade básica de saúde e que acabavam, né, por não atender as pessoas que apresentavam desordens mentais, né, diziam que não podiam, que tinha um paciente que estavam atendendo outros e assim por diante, né, várias justificativas. Em determinado momento, né, o psicólogo está lá na unidade básica de saúde e não tem ninguém para atender. E daí vem a ideia, o que a gente poderia fazer para atender a saúde mental? Tem uma creche que fica aqui do lado da unidade básica de saúde, então a gente vai lá com as crianças, fazer atividades com elas, e fazendo atividade lá, a gente faz a prevenção de saúde mental, que era esse o termo utilizado. E, na verdade, né, não se fazia nem prevenção e nem necessariamente um trabalho psicológico de modo efetivo. E ao ver, né, que o psicólogo ficava dentro da unidade básica de saúde sem atender pacientes, e que muitas vezes ele saía da unidade básica de saúde para atender em outra área, nas creches, os gestores, né, dos equipamentos públicos, né, a unidade básica de saúde é um equipamento público, o CAPS é um equipamento público, e gestores, né, que são os prefeitos e secretários, passaram a dizer, né, para que a gente vai ter um profissional lá se ele não tem paciente para atender? Para que a gente vai ter um paciente lá se ele sai da onde está para atender em outro espaço? E com isso, né, a gente foi perdendo espaços dentro das unidades básicas de saúde. Nós, né, como eu comentei, né, se a gente for numa unidade básica de saúde e falar, né, eu gostaria de fazer um atendimento com um psicólogo, uma psicóloga, né, o pessoal vai dizer assim, não tem. E se tiver, né, esse psicólogo atende só um dia na semana.
porque ele atende segunda uma unidade de saúde, terça outra, quarta outra, quinta outra, sexta outra. Ou seja, em cada dia ele vai em uma, né? Quando deveria ter um psicólogo em cada uma das unidades, no mínimo um psicólogo, né? Costa, ele dizia assim: em nosso estágio atual de conhecimento, suscitar nos indivíduos a expectativa de que a doença mental pode ser prevenida é, no mínimo, prova de ingenuidade. Então, se nós, psicólogos, imaginarmos que qualquer trabalho que a gente desenvolva no âmbito de saúde mental vai curar as pessoas, né, e vai prevenir que as pessoas tenham problemas, né, é, no mínimo, como disse Costa, ingenuidade, né? Então, a gente tem que saber, né, que o nosso trabalho de promoção de saúde é um trabalho que gira em torno de tratamento, de continuidade. E essa continuidade é que vai fazendo com que a gente compreenda, né, a dimensão do nosso trabalho. Ou seja, quanto mais a gente tiver domínio, conhecimento sobre uma desordem mental, melhor será o nosso trabalho e mais responsável a gente vai ser em relação aos pacientes que a gente vem a receber. E nessa relação, né, um dos elementos fundamentais é que o psicólogo, né, leve em conta aquilo que é o seu instrumento de trabalho, que é a compreensão, que é o uso da linguagem, que é o uso dos questionamentos. E esses questionamentos vão produzindo o próprio entendimento em relação ao trabalho do próprio psicólogo ou, né, nas demandas de atendimentos do que envolve um paciente. Ou seja, a gente vai dando cada vez mais qualidade ao nosso trabalho psicológico à medida que a gente questiona, à medida que a gente duvida e à medida que a gente aprofunda nossos conhecimentos, buscando, né, não a réplica de um discurso higienista. E muitas vezes ocorre essa réplica desse discurso porque o psicólogo não sabe que esse discurso foi um discurso muito utilizado para as práticas manicomiais, e não para as práticas de autonomia, liberdade, direitos das pessoas que apresentam desordens mentais, por exemplo. Uma das técnicas, né, que a gente pode utilizar em psicologia, independentemente da linha teórica que a gente vem a seguir, chama-se psicoterapia breve, ou terapia breve. A psicoterapia breve, ela se caracteriza por um atendimento em que as ações do psicólogo, da psicóloga, são pontuais e vai girar no mínimo de tempo possível, né? Esse mínimo de tempo, né, pode ser 3 meses, 5 meses, né? Depende da complexidade daquilo que se vai atender. E uma das características dentro da unidade básica de saúde é que se use o atendimento em psicoterapia breve para aqueles casos que não envolvem uma gravidade significativa, né? São casos, né, em que a pessoa tem problemas de saúde mental, porém são casos em que a gente pode coordenar no trabalho dentro da unidade básica de saúde, estabelecendo dentro da psicoterapia breve um caminho de atendimento que dê equilíbrio ao indivíduo. Então, por exemplo, em 2 meses eu vou atender com todo um planejamento, né? A primeira sessão, a última sessão, o indivíduo individualmente, nas suas circunstâncias, o que ele apresenta em termos de problema, e vou utilizar as características da psicoterapia breve, para ter um resultado ali, um entendimento de quem é a pessoa. O passo seguinte é trazer essa pessoa para o atendimento em grupo. Então, ali não vai ser mais uma psicoterapia breve, vai ser um trabalho psicoterápico de médio, longo prazo, né, dependendo de como se estabelece o transtorno do indivíduo, mas esse longo prazo não significam 5 anos, 10 anos. Basicamente é fazer um trabalho de atendimento que gira em torno de 1 ano, no máximo 2 anos. Porque a ideia qual é? Que a pessoa não fique dependente da unidade básica de saúde. Esse processo também vai ocorrer lá no CAPS, né? Só que no CAPS, né, você vai fazer um atendimento também em psicoterapia breve, voltado para indivíduos que têm comprometimentos maiores do ponto de vista da saúde mental. A característica, né, de atuação do psicólogo social na unidade básica de saúde ou lá no CAPS é aplicar a psicoterapia breve para trabalhar em grupo com o indivíduo. Esse é o foco fundamental. Essa é a base fundamental
que vai dando consistência ao trabalho psicológico, né? E que deveria dar, né, consistência ao trabalho psicológico. Por exemplo, né, a argumentação de psicólogos ou psicólogas, né? Um exemplo, né? Eu tenho atendido algumas crianças em breve, né? Psicoterapia breve, sim. Mas são aquelas coisas que a gente faz e fica perguntando por que está atendendo em breve e o que fazer. Então aqui, né, um relato, né, de um psicólogo ou psicóloga dizendo que aplica a psicoterapia breve porque está no manual. As pessoas dizem, o trabalho com saúde mental envolve a aplicação de psicoterapia breve. Mas por que eu estou aplicando psicoterapia breve, né? Essa pergunta o psicólogo não faz, ele diz, tem que aplicar. E depois, né, que ele aplica, ou ela aplica, fica a dúvida, né? Por que eu estou fazendo isso? Ou seja, eu estou atendendo pessoas, né, e no caso são crianças que não têm problemas de saúde mental, né, têm problemas relacionados à aprendizagem, e estou aplicando uma estratégia de trabalho sem ter a noção do porquê estou aplicando. E não sei o que fazer depois. Então vou ter que atender essa criança aqui, aplicando todo um processo de psicoterapia breve, só que eu não sei porquê. Eu estou aplicando porque é dito que tem que aplicar. Ou seja, os questionamentos não são feitos e o psicólogo, né, acaba ficando alienado dentro do processo de trabalho, né. Um outro exemplo, né, de psicólogo, psicóloga, relatando, né, suas situações de atuação, né. O posto de saúde, ele é muito amplo, né. Eu estava super habituada a atender criança e, de repente, começou a aparecer uma demanda grande de adulto, né. Eu fui fazer a psicoterapia breve por causa disso. Então, conforme a demanda foi aparecendo, eu fui procurando me formar naquela área, né. Então, aqui, né, o psicólogo ou psicóloga, né, acaba dizendo, né, estou habituado a atender criança, quando na unidade básica de saúde o atendimento deve ser preferencialmente e majoritariamente de pessoas que têm um transtorno mental. E o psicólogo ou psicóloga atendendo crianças que não tinham problemas de saúde mental. Quando começou a aparecer adultos, eu não sabia o que fazer. Daí eu fui usar a psicoterapia breve, que é a demanda do trabalho do psicólogo. Então foi usar, né, porque eu não sabia o que fazer. Tem muito adulto aqui, o que eu faço? E eu vou aplicar psicoterapia breve, porque à medida que eu aplicar, né, a pessoa fica ali um pouquinho comigo e eu já mando embora, né? Ou seja, eu vou caminhando para frente, né? E não necessariamente fazendo um tratamento ou um trabalho de promoção de saúde, que deveria ser a finalidade do trabalho psicológico, né? Com isso, né, a gente acaba tendo alguns vieses, né, políticos e econômicos, que acabam atrapalhando a aplicação das bases, né, de atenção primária, né, em conformidade com o SUS, né, e com a reforma psiquiátrica, desvalorizando, né, de modo direto o papel dos profissionais. Por quê? Os profissionais que estavam atuando, ou ainda estão atuando, muitas vezes não sabem o que estão fazendo. E à medida que não estão fazendo, entra o aspecto político-econômico. Será que é importante ter psicólogo? Será que é importante ter psiquiatra? Será que é importante ter assistente social? Não, não é. Então a gente descarta. E à medida, né, que as unidades básicas de saúde vão descartando os profissionais, né, primeiro mudando de área e depois não contratando para as novas unidades básicas de saúde, vão fazendo com que o psicólogo, né, no nosso caso, né, acabe perdendo, né, toda uma característica do envolvimento com outros profissionais para dar qualidade de vida aos indivíduos, ou seja, buscar todo um processo que dê segurança ao trabalho com saúde mental, que dê segurança num trabalho que tenha como base a promoção da saúde e que tenha, né, toda a efetivação de estratégias, de técnicas, né, que contribuam para a saúde dos indivíduos que estão sendo atendidos. E não necessariamente, né, a característica de que eu venha me preocupar mais com a demanda do meu trabalho do que necessariamente na condição do que eu trabalho em relação aos pacientes. Então, meu trabalho depende dos pacientes. E para que esse trabalho se dê em qualidade, eu tenho que investigar, estudar, pesquisar
e saber agir de forma adequada no atendimento, né, de todos os pacientes que vêm até mim. Um psicóloga argumentou da seguinte maneira, né, esta é uma das maiores angústias do momento, estar usando uma técnica que a gente sabe que a maioria das pessoas não se beneficia dela. Então, muitas vezes, né, o psicólogo segue determinadas regras sem que ele entenda a regra. E como ele não entende a regra, e no caso é a técnica, ele não sabe por que e para que serve a técnica. Eu estou fazendo porque me falaram que é assim que faz, né? O psicólogo que estava trabalhando aqui disse que a gente usa essa técnica porque tem que usar, que é importante, e mais alguns detalhes. Mas eu não vou buscar no conhecimento onde que está escrito sobre essa técnica, o que diz lá sobre os processos que envolvem a reforma psiquiátrica, o que está na base da unidade de saúde, né, em termos de trabalho do psicólogo, o que está no SUS, em termos de registro, né, dos processos de promoção de saúde. Eu tenho que estudar, né? Então não é porque eu estou formado que eu parei de estudar. Ao contrário, eu como um profissional, eu tenho que estar investigando, pesquisando, perguntando, questionando, para que eu possa ter uma atuação de modo adequado e perceber, né, se uma técnica é utilizada, por que ela é utilizada. E não necessariamente que a gente venha utilizar porque tem toda uma demanda que se fala que tem que se utilizar. E o psicólogo tem que ter uma ação política também. Novamente, a ideia e o conceito. Política é cidadania. Cidadania é direito e dever dentro da sociedade. Ou seja, o psicólogo, para desenvolver seu trabalho, ele tem que entender aonde ele está, como ele está, que direitos ele tem e que deveres ele deve fazer para que a gente faça a nossa profissão de psicologia ser reconhecida, ser considerada importante dentro dos papéis sociais, né? Uma fala, né, de um psicólogo, uma psicóloga em relação a por que foi trabalhar no serviço público de saúde. E a argumentação foi a seguinte: acho que tem duas coisas, né? Uma é salário garantido, né? Porque o consultório dependia de ter clientes, de ter indicação. Acho que outra coisa que um pouco tem uma tradição engraçada assim, você conversar com um funcionário público, normalmente, é familiar de funcionário público. Minha mãe era funcionária do Estado. Eu acho que isso, de alguma maneira, traz uma referência. Eu acho que era um jeito de eu também investir em clínica, com menos risco nessa questão salarial. Então, a escolha por um serviço público não se dá por parte, nesse caso, do psicólogo, da psicóloga, porque eu tenho identidade com o trabalho social, tenho identidade em me envolver com as pessoas, eu gosto de, ao trabalhar com as pessoas, né, estar promovendo a saúde, eu gosto de acolher os indivíduos, eu me sinto bem dentro desses espaços. A característica eu fui para o serviço público por ter um salário garantido. Esse é o elemento essencial. E quando eu juntar uma boa grana, eu vou investir no meu consultório particular. E aí, adeus trabalho social, né? Então, a característica, e isso ocorre em diferentes áreas, né? Muitas vezes as pessoas vão para o serviço público não com a concepção de dedicação ao público, como o próprio nome diz, mas sim com interesses privados, particulares, né? Eu estou aqui para ganhar o meu dinheiro e depois cuidar da minha vida, e não de compartilhar, de me envolver com os indivíduos. Então a gente diz assim, né? Qualquer um de nós, né, que for trabalhar no serviço público, é importante que a gente tenha a concepção do espaço público como um elemento central em que a gente vai lidar com pessoas e a gente vai fazer o possível para que a vida das pessoas que vierem até nós, né, tenha o máximo de qualidade possível, né? Ou seja, que consigam encontrar toda uma possibilidade de avanço, de equilíbrio, né? Ou seja, a gente vai ser um agente, né, que vai contribuir para a vida de cada pessoa que procura o trabalho psicológico. Um outro caso, né, psicólogo, psicóloga, também em relação ao serviço público, né? O psicólogo, a psicóloga disse assim, né? Sempre tem uma reclamação de que a gente atende pouco, né? Talvez o ideal fosse fazer só grupos, né? Mas numa sala desse tamanho não tem como você fazer grupo. O espaço não dá.
o material não dá. Eu tenho crianças autistas que eu não tenho para onde encaminhar, né? São essas crianças que estão comigo há 5 anos, né? Eu acho que o posto de saúde deveria agilizar mais, deveria ser mais para as psicoterapia breves, para os atendimentos mais rápidos. Se você for pegando muitos casos crônicos, vai fechando a porta de entrada da população. Em primeiro lugar, né, a condição do trabalho em grupo é a definição do trabalho do psicólogo. Então, quando o psicólogo diz, né, estão reclamando da gente que a gente não faz trabalho em grupo, que a gente atende individualmente. Por isso que atende pouco. Quando a argumentação não tem uma sala adequada para a gente atender, é porque o psicólogo ele deveria ter uma ação política, que é de cidadania, dizendo assim, para eu desenvolver um trabalho, eu preciso de um espaço adequado. E eu vou começar a trabalhar com um grupo, seja 3 pessoas numa sala, seja 5 pessoas, até ter o grupo adequado e um espaço adequado. Ou seja, o psicólogo ele vai questionando e vai buscando seus direitos para executar um trabalho de modo adequado e que vá atender a maior parte da população. E não fechando a entrada, né? Digamos assim, eu já estou com meu agendamento cheio e não posso atender mais ninguém. Ao contrário, né? Tem que se possibilitar todo um encaminhamento e um atendimento que seja adequado. Também o psicólogo ele pode recorrer ao Conselho Regional de Psicologia, ao Sindicato dos Psicólogos, para que os seus direitos de trabalho dentro da unidade básica de saúde sejam atendidos com uma sala adequada, com materiais adequados. E isso vai fazendo com que o trabalho possa ter toda uma reverberação no processo de promoção de saúde. Vale salientar, né, que quando o psicólogo diz assim, né, eu tenho crianças autistas que estão comigo há 5 anos, está errado todo o processo, né? Mesmo que o psicólogo ou psicóloga diga não tenho para onde encaminhar, não é função da unidade básica de saúde, né, atender crianças que apresentam transtorno do espectro autista, porque não se enquadra num transtorno mental, mas se enquadra numa desordem que implica em comportamentos e estão vinculados a outro tipo de atuação por parte do psicólogo na unidade básica de saúde. Na verdade, né, ao receber as crianças, né, que tenham esse diagnóstico, o caminho correto para o psicólogo é encaminhar, né, fazer com que essas crianças possam estar num espaço de atendimento adequado, seja uma clínica, seja um espaço de atendimento público, que dê à criança, com os profissionais que estejam lidando com essas crianças, e tenha o domínio do que é o transtorno de espectro autista. Então, nenhum paciente deveria estar 5 anos com um psicólogo numa unidade básica de saúde. Ficar, né, com pacientes, né, por esse período faz com que ninguém adentre ao espaço, né, porque eu vou atender 10 pacientes hoje. E são esses 10 que estão comigo toda segunda-feira. São os mesmos, e eu estou atendendo os mesmos há 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, a característica, né, do trabalho do psicólogo é atender no máximo por 2 anos, valorizando todo um processo de saúde na família, que é fazer com que a pessoa vá se vinculando cada vez mais na família, com aquele programa que a gente comentou na aula passada, programa de volta para casa, que é ensinando a família a lidar com o transtorno mental, ensinando o paciente a lidar com o seu transtorno mental, para que ambos, família e paciente, possam ter uma autonomia e independência e não fiquem dependentes da unidade de saúde. Com isso, né, se faz circular mais indivíduos no atendimento psicológico. Então, muitas vezes, as pessoas buscam a unidade de saúde. O psicólogo não atende. Eu vou 1 vez, 2 vezes, não vou mais. Com o passar do tempo, né, os pacientes, né, vão diminuindo no atendimento do psicólogo e não tem a população buscando esse tipo de serviço, né. Então, né, como a autora salienta, ela diz assim, né, é ridículo continuar a usar as práticas psicoterápicas de uma maneira simplesmente tradicional, sem ter a coragem de enfrentar a complexidade dos níveis de intervenção para conseguir tratar com dignidade as pessoas. Enfrentar as complexidades significa, eu tenho que entender como que funciona uma unidade básica de saúde, eu tenho que entender
como que se constrói todos os processos que envolvem saúde mental, e eu tenho que tratar da melhor maneira as pessoas que estão batendo a porta da unidade de saúde e não dizer a elas, né, tchau, porque aqui não tem atendimento. Tchau, porque aqui nós estamos já lotados, né. Espere que talvez um dia isso se resolva, né. A gente tem que chamar a atenção como profissionais de que o tratamento para com os indivíduos é indigno e chamar a atenção para que haja uma transformação efetiva na sociedade e não só no nosso trabalho, né? Por quê? O compromisso social do psicólogo, da psicóloga, é com a qualidade de vida, é com a dignidade das pessoas, e isso está dentro do nosso código de ética. Nós, como profissionais da psicologia, no nosso código de ética está lá. Nós temos um compromisso social para desenvolver todo um processo de atuação que dê dignidade às pessoas, que valorize a condição dos indivíduos que venham buscar um serviço de saúde. Ou seja, o nosso compromisso na psicologia tem que ser autêntico e não necessariamente algo que se adapte a nós. Então, se ficar bom para mim, beleza. Se não ficar, estou abrindo mão disso, daquilo, né? Ou seja, nós como psicólogos, a gente não deve estar alienados. Nós devemos ter uma concepção crítica, né, do mundo, da realidade, de onde nós nos situamos, para que a gente efetivamente possa contribuir de modo adequado para a qualidade de vida, né, de um modo geral, né. Nos processos de ensino-aprendizagem, né, que acabam se destacando em termos do atendimento na unidade básica de saúde, o psicólogo, né, deveria ter toda essa noção de que dificuldades de aprendizagens que as crianças apresentam e surgem lá na unidade básica de saúde, deveria ter um encaminhamento mais adequado possível. E que nas discussões sobre saúde, né, e psicologia da saúde, não só na psicologia social, a gente tem uma demanda que vá para além do hospital. E essa demanda, né, possa construir, né, práticas em saúde mental no CAPS, no CRES, no CRAS e também na unidade básica de saúde, né, dando aos indivíduos toda uma segurança, né, e fazendo com que, né, nosso compromisso, que é ético, que é o respeito para com os indivíduos, e é político, né, pelos direitos de cidadania, né, e deveres que a gente vem a ter na sociedade, devem ocorrer, né, de modo frequente, né, organizado, sistematizado, para que a gente, né, não crie, né, toda uma situação da própria desqualificação do nosso trabalho profissional, né, em que nós, psicólogos, por não dominarmos a área e o conhecimento onde nós estamos atuando, acabamos desqualificando o nosso próprio trabalho. E com isso, né, a gente vai sendo descartado ali, acolá e assim por diante, né. Então a gente tem que ter um compromisso ético-político nas nossas práticas de psicologia, para que o trabalho seja um trabalho efetivo, como eu comentei com vocês, né? Se a gente vai para uma área que a gente não conhece, é obrigação nossa conhecer, e não simplesmente transferir o que a gente sabe para aquela área como se resolvesse. Porque à medida que vai passando o tempo, as nossas falhas vão sendo percebidas. Tanto que nesse processo ético e político, né, a psicologia, né, vai entrando nas interfaces que envolvem o Sistema Único de Saúde. E 3 princípios são fundamentais. Né? O primeiro princípio, né, é o princípio da inseparabilidade, que quer dizer, né, que a psicologia que vai estudar o comportamento, a consciência e a subjetividade humana sempre vai entender que o conhecimento é uma produção coletiva e que esse conhecimento nunca está pronto e acabado, que a gente deve continuar investigando, estudando para termos um melhor conhecimento sobre a realidade. O segundo princípio é o princípio de autonomia e corresponsabilização, que quer dizer, né, nós devemos estar comprometidos com as boas práticas da psicologia em qualquer lugar do mundo em que a gente esteja atuando como psicólogos ou como pessoas, né? E essa responsabilidade, ela vai demarcando que tanto nós temos que ser pessoas ativas, né, que vão em busca do aprofundamento do conhecimento, como a gente deve gerar nos indivíduos que nos procuram
também todo um processo de atividade, que as pessoas também busquem encontrar, né, os caminhos, as possibilidades, as dúvidas, e o psicólogo, a psicóloga devem fomentar esse processo. Por quê? Nós, psicólogos, vamos promover a autonomia nos indivíduos, mas para isso a gente tem que ter autonomia. E a corresponsabilização é que nós fazemos parte do problema quando o indivíduo relata para nós um problema. Então, quando a pessoa chega e diz, eu tenho um problema, e a gente vai trabalhar esse problema, nós estamos fazendo parte da busca de solução para o problema, né? Ou seja, somos corresponsáveis. E o princípio da transversalidade é que nós, como psicólogos, a gente deve estar sempre tendo uma perspectiva de que o conhecimento não se esgota na psicologia. O conhecimento também faz parte de outras áreas. E a gente deve estar sempre trabalhando com outros profissionais e entendendo o processo, né, como um processo crescente e transversal, que quer dizer, né, que a cada dia nós vamos aprendendo novos aspectos, novos conhecimentos e vamos transformando, né, a nossa própria realidade, né, bem como, né, toda uma condição de produção de equilíbrio, né, entre os indivíduos. Né. E lá no nosso Conselho Federal de Psicologia, né, no nosso código, né, diz assim, né, a formação do psicólogo deve incluir seu posicionamento ético e político diante dos problemas sociais, inclusive em relação à organização da categoria, tendo este uma postura de atuação na direção da construção da cidadania. Então, a nossa condição como psicólogos é uma condição em que nós vamos buscar frequentemente estabelecer, né, seja na unidade básica de saúde, seja num trabalho, num centro de atendimento psicossocial, com as noções e os conhecimentos da psicologia social para atendermos de um modo mais adequado possível os indivíduos, buscando a promoção da saúde. E essa promoção, né, deve fazer parte do nosso entendimento, das nossas leituras e de nossas análises sobre a realidade, para que a gente tenha, né, a construção de um modo efetivo, né, de uma sociedade melhor. E o psicólogo é corresponsável pela construção de uma sociedade melhor e que seja uma sociedade justa aí para todos.